Paz seja Jesus Cristo, irmãos, glória a Deus. Mais uma reflexão da palavra de Deus ao meu e ao seu coração nessa noite. Hoje com o tema: se Deus ele não se arrepende, por que diz que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade? Essa é uma boa pergunta, né? Bom, o versículo para estarmos iniciando se encontra em Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6. E diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Amém? Bom, primeiro precisamos entender um mistério sobre essa palavra, se arrepender. Entendemos que Deus, para falar com o ser humano, ele é muito soberano, grande e poderoso. Mas para falar com o ser humano, que somos pequenos, ele usa linguagens humanas. Então, quando o escritor, no caso do livro de Gênesis, que foi Moisés, ele utilizou palavras humanas para descrever a tristeza que Deus sentiu de ter criado o ser humano. Né? Glória a Deus. Por exemplo, quando essa palavra Deus se arrependeu, ela fica bem mais pesada do que se o escritor tivesse falado assim: ó, Deus sentiu muita tristeza, ou Deus se entristeceu grandemente. Não fica tão pesado. Mas quando usa a palavra Deus se arrependeu, aí denota uma tristeza bem mais forte, né? Realmente é uma angústia bem grande no coração. Então, falar que Deus ele se arrependeu, né, é só um termo usado para descrever, uma palavra humana, para descrever a tamanha tristeza que Deus sentiu pela humanidade que estava acontecendo, né, em seu coração. Porque aqui, a palavra de Deus em Números 23, versículo 18 e 19 diz assim, vou ler só o 19 mesmo. Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, viu? Aqui na Bíblia diz que Deus ele não se arrepende. Realmente ele não se arrepende. Então nós só temos que entender justamente isso, que a palavra mais próxima, humanamente falando, que vai descrever uma tristeza, uma angústia tão grande que Deus sentiu, para dar esse peso, o autor ele utiliza a palavra se arrepender, né? Arrependimento é uma palavra que vai realmente expressar tamanha tristeza que Deus sentiu de ter criado o ser humano. Então Deus ele não se arrepende. Amém? O que pode acontecer, a segunda parte, para nós entendermos nós vemos Deus mudando circunstância. Deus ele não se arrepende, não muda, ele é imutável. É um dos seus atributos. Imutável, ele não muda. Ele vai ser o mesmo ontem, hoje, será eternamente, como está escrito. Né? Mas ele muda as circunstâncias. Deus ele mesmo disse que se uma pessoa, né, andar no seu mau caminho e ele dizer que vai destruir, mas essa pessoa começa a se arrepender, se humilhar, né? Se arrepender no seu coração e começar a fazer boas obras, mudar o seu caminho, né? Se arrepender, Deus ele mudaria a situação, mudaria essa profecia, mudaria esse castigo. Deus usaria de misericórdia. Então o que acontece é, Deus ele usa de misericórdia. Às vezes, não podemos interpretar a mudança de circunstância como se Deus estivesse voltando atrás. Não, é que ele tem também a misericórdia. Além de Deus ser justiça, ele primeiro é misericórdia. Então, quando ele fala que vai destruir alguma coisa, vai fazer alguma coisa,
e as pessoas se humilham, buscam a face dele mesmo, então ele usa de misericórdia, que é não dar o que merecia. Essa palavra misericórdia significa isso. Então é por isso, né, que a gente vem entender esse mistério para a glória de Deus. Muitas vezes nós podemos ver que o povo de Israel ou muitos outros povos, quando se arrependiam, Deus não mandava o juízo que tinha prometido, né? Porque até mesmo Deus ele faz essa situação para ver qual vai ser a atitude dos povos. Sendo ele o único Deus, né? Ele ainda usa de misericórdia para com o povo. Amém? Deus abençoe essa pequena explicação.